Gente, e aí, tudo bem com vocês? Tá um bom tempo, né, que eu não gravo vídeos pra cá pro canal. Mas hoje eu quero gravar pra vocês. Eu vou fazer essa florzinha aqui, tá? E vou estar gravando pra vocês, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a pintura dos meus trabalhos, tá? Esse aqui é o coraçãozinho pra aplicação em pano de prato. E eu vou estar passando pra vocês como é que eu faço aqui as minhas pinturas. Olha, eu gosto muito, gente, de utilizar esse pincel aqui, tá? Ele é o número 12. Eu gosto muito de utilizar ele porque ele já tá bem gasto. Eu gosto de trabalhar com pincéis assim, tá? Mas aí você pode estar trabalhando com o pincel da sua preferência. Primeiro, gente, eu vou pegar esse pincel maior aqui, que eu gosto de fazer um fundo nas pinturas, tá? Eu vou fazer o fundo com esse amarelo bebê, tá? Então, nós vamos pegar o amarelo bebê. O fundo que eu faço nos corações, gente, é bem simples, tá? Eu vou te pegar aqui um pouquinho de tinta. Então, eu vou colocar aqui no pratinho, ó. E vou tirar aqui o excesso. E vou passar aqui, né? Pra fazer um fundo. Só que um fundo bem clarinho, tá? Quero fazer um fundo escuro, não. Então, a gente passa, você escolhe ou um rosa bebê, ou um amarelo bebê, ou um azul bebê, tá? Pra você tá fazendo. Ainda mais você que tá iniciando, tá? Pra você que tá iniciando, é bom você começar a fazer os fundos bem clarinho, porque aí, gente, não corre o risco de você borrar a pintura, né? E depois que você já tiver uma prática, aí você já pode estar fazendo uns fundos de outras cores, tá? Então, eu vou passar aqui e fazer o fundo do meu. Então, gente, já fiz o fundo, tá? Pra quem... Tem muitas meninas me perguntando qual é o material que eu utilizo pra fazer os meus corações. Ó, pra fazer o coração, gente, eu utilizo o Oxford, tá? Porque é um material que é bem legal de pintar. Eu gosto muito de pintar no Oxford, tá? E é um material mais acessível, tá? Aí, pra tá fazendo os corações, pra tá fazendo várias coisas, jogos de cozinha, muitas coisas, tá? Só o que você tem que se atentar em pintar no Oxford que depois que você dá a primeira pintura, que você faz a pintura, depois que ele secar, pode ser necessário você fazer um retoque. Isso sim. Mas eu não costumo muito retocar. Algumas pinturas eu retoco, mas eu não costumo muito retocar, porque eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? Vou pintar aqui uma folha com vocês, eu vou utilizar o verde, oliva e branco, somente. Verde, oliva e branco, tá? Então, eu gosto muito de utilizar, eu não gosto muito de complicar nas cores, tá? Eu utilizo sombra e luz. E em algumas flores, no caso das rosas, eu utilizo a cor, né, que eu escolho. A primeira sombra, a segunda sombra, que é a profundidade, e a luz. Eu utilizo nas rosas. Mas eu gravo pra vocês um outro vídeo depois de rosa, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou fazer essa folha aqui com vocês primeiramente. Nós vamos pegar o verde oliva, ó, somente de um lado do pincel, do outro não, tá? Sempre você tem que pegar tinta só de um lado do pincel, do outro não. Se tiver do outro, você tira o excesso, sempre, tá? Então, eu venho aqui, ó, do lado de fora pra dentro. Ó, de fora pra dentro e puxo nessa direção, tá? Fazendo esse movimento. Sempre fazendo esse movimento. Então, vamos lá. Ó, pega a tinta do lado do pincel e vamos contornar aqui a folha. Isso aqui é um dos modelos que eu faço, tá? Tem várias maneiras de pintar folha. Então, esse aqui é a maneira mais simples de você pintar. Do outro lado, eu vou jogar também o verde. Só que eu vou jogar aqui, ó, do meio pra lá, tá? E o movimento que eu vou fazer? Desse lado, nós fizemos o movimento assim, ó. Esse movimento, né? Pra baixo. E do outro lado, o movimento que você tem que fazer ó. Você vai cortar a folha e o movimento é para cima. Só que o movimento não assim. Você vai fazer esse movimento aqui, ó.
tá vendo? Um movimento para cima, mas assim, ó, dessa forma. Depois, a gente limpa o pincel e nós vamos entrar com o branco. Nós vamos pegar branco também de um lado só, do outro não. Eu venho aqui no meio da minha folha, com a tinta para esse lado. Eu venho com o pincel em pé, ó. Deposito a tinta, tá bom? Depois que eu joguei a tinta, eu venho e faço esse movimento. Se você botou pouca tinta, você vem, pega mais tinta e faz esse movimento, olha só. O movimento de varrer mais pra cima, mas dando essa curvatura, ó, fazendo essa curva aqui para cima. Pegamos mais tinta de um lado só, do outro não. Só que agora nós vamos fazer do lado de lá. Se aqui nós fizemos a sombra, do lado de cá vamos fazer a luz. Então, a luz do lado de lá, eu gosto muito de começar por baixo, tá? Eu vou colocar a tinta desse lado pra fora, com o pincel em pé, tá? Ó, venho e faço esse movimento. Pego mais tinta, tá? E faço novamente o mesmo movimento, tá bom? Ó, colocamos aqui o pincel e vamos fazer esse movimento. Pegamos tinta. Eu gosto de botar bastante tinta, tá? Porque o Oxford, gente, ele suga bastante tinta. Então, se você botar pouca tinta, aí quando essa tinta secar, você vai ter que ficar retocando. Então, pra mim não precisar tá retocando, eu gosto de trabalhar e jogar bastante tinta no trabalho. Principalmente quando eu trabalho com branco, tá? E assim ficou a nossa folha. Uma folha simples, rápida, para um trabalho que você quer trabalhar em produção, mas é uma maneira bem simples de você pintar e que fica muito bonita, tá? Então, gente, eu vou pintar mais uma folha aqui com vocês. Ó, a gente lava, trabalhou com branco, lava o pincel para você utilizar novamente, tá? Porque pode alterar a cor da tinta escura, tá bom? Então, se você trabalhou com branco, vai mexer com uma tinta escura, lava o pincel. Vamos lá, ó. Peguei tinta de um lado só, do outro não. E vamos fazer essa aqui, ó. Eu venho com esse movimento. Eu vou fazer essa, tá? Depois eu faço essa, porque essa aqui tá por cima, tá? Sempre você tem que ver quando você for trabalhar, que tiver várias, no caso aqui tem várias folhas. Você tem que ver qual é que tá por baixo. Então, você tem que fazer primeiro o que está por baixo, para depois fazer o que está por cima. Então, numa pintura, tem as flores e as folhas. Então, você tem que fazer primeiro as folhas, porque a flor está por cima das folhas, tá? E quando você for trabalhar as folhas, você tem que fazer primeiro as que estão por baixo, para depois você fazer as que estão por cima. Então, nós vamos no mesmo movimento, ó. Eu pego aqui, nessa parte, e faço esse movimento. E vou puxar a tinta aqui para baixo. Peguei pouca tinta, vou lá, pego mais tinta e venho do início, tá? Se você pegou mais tinta, você não vem daqui de onde você terminou, tá? Você vai vir novamente lá de cima e puxa essa tinta para baixo, tá? E aí, você vem puxando ela, ó. Sempre assim. Se faltou tinta, vem lá do início novamente. Não pega de onde você parou. Pega lá de onde você iniciou e puxa para baixo. Tá bom? Sempre é assim. Pro outro lado, vamos fazer a sombra. Aqui, ó, é sombra, tá? Essa parte aqui também é sombra, porque essa folha está por cima dessa. Eu vou deixar esse risco na página do Facebook, tá? Na minha página do Facebook. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Fiz aqui a sombra, porque essa folha está por cima dessa. Agora, eu venho, ó, corto a minha folha, tá? E faço aquela puxadinha que eu falei pra vocês, ó. Puxo ela pra cima, mas não reto, tá? Eu puxo ela pra ponta das folhas, ó. Pra ponta da folha, fazendo esse movimento aqui de varrer, mas o movimento um pouco pro lado, tá? Não totalmente, mas um pouquinho pro lado, olha só. Dessa forma. Agora, nós vamos pegar o branco, a gente limpa o pincel e vamos pegar o branco, tá? Com o branco, vamos fazer a mesma coisa. Só que o branco vai entrar onde não entrou o verde,
tá? Então, nós vem aqui, ó, tinta de um lado, do outro não. Essa tinta, ela tem que ficar desse lado aqui, ó, desse lado. Então, a gente vem aqui, ó, corta a folha, fiz o corte e vou puxar esse branco aqui, ó, pra cima, fazendo esse movimento, tá bom? Isso aqui é treino, gente, é bom você treinar. Pega um paninho que você não tá utilizando, que você borrou e começa a treinar, tá? Ó, tinta desse lado, desse não. Vou agora entrar pelo lado de fora. Pego aqui, ó, primeiramente, faço esse movimento. Ó, tá vendo como eu deixei o excesso de tinta? Tá? Eu não tiro, tá, gente? A primeira parte que eu deposito, eu deixo, ó. Fui, deixei. O que que eu vou fazer? Eu vou só trazer um pouquinho pra dentro. E lá ficou, tá? Então, esse é o segredo, o meu segredo de pintar no Oxford, tá? É a maneira que eu faço as minhas pinturas. Eu faço dessa forma, tá bom? Então, aí a gente limpa o pincel pra gente fazer essa aqui. Agora, meninas, eu vou finalizar todas as minhas folhas e volto com vocês já ensinando a fazer essa flor.